esse pilar social do autocuidado é muito importante. Então, não é só o cuidado que eu tenho com o meu entorno, como a gente citou. As pessoas que eu conheço, quando eu saio com os meus amigos, quando eu vou buscar, por exemplo, uma atividade cultural para me abastecer fisicamente, energeticamente. Tudo isso faz parte de um construto social, Rafael, que é muito legal, é muito importante para o autocuidado. Eu entendo, e justamente nesse pilar eu vou questionar uma coisa que eu acho que faz parte deste pilar, mas também influencia muito essa percepção em si, que e vai muito com o que você falou, na parte quando eu te perguntei da questão da maternidade. E essa necessidade da validação do outro? Porque, assim, muitas vezes, esse primo do vizinho, não lembro se era vizinho do primo. Tá. Não, essa pessoa. Uma pessoa que eu conheço aí. Entende, mas não se prioriza porque precisa dessa validação externa. Eu sei que eu preciso ir pra casa descansar, mas não. Eu já estou exausto, meu corpo tá fadigando. Mas se eu não for, ela não vai gostar de mim. A necessidade da validação, ela tem uma relação direta com a necessidade das construções afetivas, né? A gente precisa de trocas afetivas ao longo da nossa vida, isso é normal. Mas o que muitas vezes acaba sendo tóxico é eu buscar essa validação lá fora. Mas por que essa busca é cada vez mais... a gente vê isso muito na internet, né? A necessidade, né, de ser aceito, né? E tudo mais, né? De que o seu trabalho tenha visibilidade. Muitos likes. Pois porque sucesso pra gente é isso, é você ser conhecido a partir do seu trabalho, né? Do que você faz. Pra mim, por exemplo, é isso. Agora, nem sempre você vai agradar todo mundo a partir do que você faz, né? Pode ser que a pessoa não se identifique com o teu... Né, com o teu nicho de trabalho e tal. Mas uma coisa muito importante é a quantidade de estímulos externos que a gente tem acesso e que fazem com que a gente gere essa confusão interna na nossa cabecinha, né? O tempo todo a gente tem uma vitrine gigantesca de pessoas que vendem uma imagem perfeita, que vendem uma vida perfeita, que são pessoas extremamente queridas olhando de fora, tá? E aí a gente busca muitas vezes essa validação porque o nosso cérebro ele compara. A gente trabalha por comparação também, é um padrão também, né? Então, eu acho que é buscar menos isso, a questão da comparação e diminuir a quantidade de estímulos a que você fica exposto. Quanto mais coisas você entra em contato, mais você vai botar em dúvida o teu potencial. Não sei se eu tô sendo clara. Então, por exemplo, você gosta... Tipo, eu gosto de um blogueiro que tem 1 milhão de curtidas e se eu não tenho, eu fico... Eu vou me diminuir a partir dessa métrica, mas ele tem uma história única que não se compara à tua. Então, mais uma vez, o quanto eu me conheço suficientemente e quanto eu conheço do meu potencial como pessoa. Na medida em que eu me conheço e eu trabalho esse autoconhecimento, seja no processo de análise ou terapia, diminui as chances de eu fazer comparação com o outro. Porque eu não estou depositando a minha energia nesses estímulos que eu vejo lá fora. Eu estou depositando em mim, eu estou me conhecendo. E o que a gente observa hoje nesse movimento, principalmente na internet, é que as pessoas elas passam muito tempo scrollando a tela, buscando comparação externa. E os estímulos são... Se a gente parar para olhar tudo que tem de oferta, você vai pilhar, você não vai ficar bem. Sim. Então, assim, você tem de... Usa um pouco desse tempo para olhar para você mesmo. Observa o teu potencial, o que tem de maravilhoso dentro de você. Bora fazer um trabalho pra gente descobrir o que tem de bom aí dentro? Bora. Não é? Para que a gente não se compare com o que tem lá fora. Eu acho que essa é a grande... Antigamente as pessoas não viviam isso, né? Eu tive uma avó, por exemplo, a minha avó materna, que ela tinha uma vida, na maior parte rural, ela morava num sítio, e de vez em quando ela viajava para São Paulo para visitar os filhos, os netos e tudo mais. Era uma pessoa super bem resolvida, viajava sozinha, botava a bolsinha dela de lado, ia tal, mas a maior parte da vida dela era rural, naquela época. Então ela vivia no sítio, não havia tecnologia, acesso a nada. Eu nunca vi a minha avó com baixa autoestima. Eu nunca vi a minha avó sem um sorriso no rosto. Ela tinha um sorriso solto, alegre. Quando ela chegava para visitar a gente, ou quando a gente ia para casa da avó nas férias, por exemplo, a vovó Maria ela era um exemplo de pessoa de bem com a vida, tal. Eu atribuo, de verdade, essa experiência pessoal aos estímulos que ela vivia no dia a dia. Contato com a natureza. Não havia estímulos externos de comparação. A referência dela era ela. A referência dela era ela.
Né? E quando ela viajava, eu achava minha avó super descolada. Punha a bolsinha dela, saía lá do sítio dela, ia, viajava, andava no metrô sozinha, no ônibus sozinha, fazia tudo, visitava os filhos e tal, não sei o quê. Então, eu acho que, assim, esse excesso de estímulos pode estar bagunçando a nossa cabecinha de alguma forma, se a gente não tomar cuidado com a dosagem dos acessos que a gente tem. Então, a gente tem que olhar mais pra gente. Acho que esse é o pressuposto mesmo, olhar mais pra gente. E menos pra fora. Né? Só pra continuar nessa linha de raciocínio, eu sei que vocês já fizeram algumas perguntas, a gente já vai chegar lá. Só um minutinho, tá incrível. Que bom. É normal a percepção do falar não dói no começo? É normal. Aprender a dizer não é um dos textos que eu escrevi para essa coluna, da Norminha, que citou aí no comentário, e acho que está no livro, no combo também. Aprender a dizer não. Realmente é um processo de aprendizado, assim, né? Porque a nossa necessidade de validação faz com que a gente diga sim quando a gente não quer dizer sim verdadeiramente. Então, a gente se sabota, se judia, se violenta em algumas situações para dizer sim para o outro. Eu já fiz isso muito na minha vida, hoje menos, porque eu aprendi a dizer não, a impor limites, estabelecer carga horária de trabalho. Hoje eu tenho o privilégio de ter a minha agenda nas minhas mãos, mas eu vivi épocas em que eu tinha que passar o ponto, eu não tinha esse privilégio, né? Eu sei que as realidades são diferentes, mas o quanto de autonomia sobre a tua vida você tem? E disso, qual a porcentagem que você realmente gerencia e aquela que você dá na mão do outro para gerenciar? Né? Então, o quanto está doendo para você falar sim para coisas que você não quer falar sim? Né? E agora eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz. Dentro da sua metodologia de trabalho, existem técnicas e ferramentas para que isso se torne mais palpável para aquelas pessoas que têm dificuldade? É um processo quase que natural, né? Quando a gente está em processo terapêutico, a pessoa passa a se perceber mais, a se conhecer mais, ela passa a estabelecer limites de forma mais natural, né? E ela consegue também externalizar isso sem que o outro entenda também como uma ofensa, porque eu acho que isso é muito importante também. Uma pessoa que some do nada e não te responde, essa pessoa abre um precedente para que muita gente julgue o comportamento do sumiço, correto? Sim. Agora, uma pessoa que se coloca e diz, olha, eu estou num momento mais de introspecção, eu tenho evitado sair tais dias da semana porque eu estou ou fazendo a minha terapia, ou fazendo meditação, ou ficando com a minha família, você comunica ao outro com segurança, educação e gentileza quais são as suas prioridades. E aí, muitas vezes, pode acontecer um movimento até legal, de a pessoa falar, poxa, que inspirador. Cara, eu vou fazer isso também, olha que inspirador. Porque, veja, a gente não deve buscar comparação externa, mas a inspiração é tão legal. Histórias bem-sucedidas que você possa se inspirar, poxa, podem ser combustível para você também. Eu não estou falando do processo comparatório, mas sim de inspiração, né? Então, eu acho que é isso. E é comunicar ao outro. É ser sincero, é olhar no olho e dizer, olha, hoje não, tá bom? Eu gosto muito da tua companhia, da tua presença, mas hoje é um momento que eu tirei pra mim. Tá sendo tão importante pra minha saúde tirar esse momento pra mim. Por exemplo, eu fiquei sem bebida alcoólica por 6 meses. A minha família super entendeu. Os meus familiares são muito alegres, a gente tá sempre junto, a gente confraterniza. E todo mundo entendeu que eu estava num processo em que por 6 meses eu não ia ter a ingesta de bebida alcoólica. E eu acho que isso foi legal, né? Ter comunicado isso a eles e dizer, olha, gente... E eu brincava que eu dava até uma data, né? Falava, olha, gente, dia 13 de junho eu vou voltar a beber, tá? Dia 13 de junho a gente vai poder tomar um drink juntos. Eles, mas por que 13 de junho? Eu disse, eu pus uma data, né? Eu vou estar olhando os meus exames, se tiver tudo bem, o médico liberar, dia 13 de junho. Ficou suave. Não deixei de confraternizar, de estar com eles quando eu queria estar, mas entendi a minha necessidade naquele momento, né? E foi gostoso. Foi um processo suave, sabe?